nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós cremos, amém? Eu creio na oração que nós fazemos nesse lugar, eu creio no poder da oração. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra para que você entenda quais são os benefícios da graça de Deus. Hoje nós vamos continuar falando dentro desta série de mensagens que eu tenho aqui ensinado, das doutrinas do nosso ministério, as doutrinas da graça de Deus, aquilo que a Bíblia Sagrada fala, e eu tenho instado muito com esta questão, porque é importante nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, o que Deus tem para nós, qual é a forma ou modo de vida que um cristão tem que viver para agradar a Deus. Então hoje nós vamos entender isso, vamos compreender um pouco mais, desta aliança. Domingo, se você não pôde vir ao culto, assista, eu falei muito sobre essa questão das duas alianças, a lei e a graça. Eu falei aqui um pouquinho sobre esta grande confusão que existe dentro do meio evangélico, e hoje nós vamos desmistificar um pouco mais sobre esse assunto e vamos dar um passo além. Nós vamos ver os benefícios que Jesus nos trouxe juntamente com a sua graça. Lá em Atos dos Apóstolos diz assim: agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, a palavra da graça, diz a Bíblia, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor com a tua igreja em oração, mas agora, para pedir que o teu Espírito, Senhor, nos convença das verdades que serão ministradas, porque a mim não me compete, Pai, e eu não quero ter o poder de convencimento, porque eu não fui chamado para convencer ninguém. O convencimento é obra, é fruto, é um atributo do teu Espírito, é o Senhor quem convence. Por isso, que o Senhor nos convença destas verdades, que o Senhor fale aos nossos corações, e que esta palavra traga vida, e vida em abundância a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosíssima família espiritual. Eu queria falar um pouquinho com você, para você entender essa questão do fato de nós sermos gentios. Porque eu tenho falado aqui, quando Deus chamou um homem chamado Abraão, quem já ouviu falar de Abraão? Todos nós, né? Abraão foi alguém que foi chamado por Deus. Deus faz um convite a Abraão. Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus faz esse chamado: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E Deus diz assim: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Deus fala para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir desse momento, se você não sabia, você vai saber agora, surge um povo que Deus chama de seu povo. Não existia o povo hebreu, não existia um povo que era o povo de Deus, o povo judeu, não existia esse povo. Esse povo nasce através de Isaac. Deus chama Abraão, fala: Abraão, eu quero fazer uma proposta para você, eu quero abençoar, fazer com que você tenha uma nação. E Deus chama Abraão para fora da sua tenda e fala: Abraão, olha para o céu. E Abraão viu aquele céu cheio de estrelas, e Deus disse assim para Abraão: olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, que não vão se poder contar. E Deus também fala assim para Abraão: Abraão, olha esta areia, a sua descendência vai ser como esses grãos de areia que você não vai poder contar. A partir daí, a partir de Isaac, do nascimento de Isaac, nasce um povo que Deus chama de seu povo. Um povo que a partir daquele momento Deus amaria,
Deus cuidaria e Deus iria guiar, conduzir e dirigir aquele povo como o seu povo, o povo de Deus. Então, Isaac dá origem a um povo que era o povo de Deus. Então, há uma bênção decretada por Deus sobre a nação judaica. Todo judeu, ele nasce por conta de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele nasce com a bênção de Deus. Então a gente vê que grandes homens da ciência são judeus. Se você pegar grandes personalidades no mundo, são judeus. Se você pegar os homens mais ricos do mundo, judeus. E a gente percebe que Israel, o Estado palestino, tão miudinho, pequenininho, o mundo todo já tentou acabar com o povo de Deus, não conseguiu. Desde sempre, Israel nunca teve paz, sempre fizeram guerra contra o povo de Deus, e Deus sempre fez com que aquele povo prevalecesse. Agora uma coisa interessante, eu e você não somos judeus, eu e você não temos sangue israelita, eu e você não temos nada de descendência judaica em nós. No entanto, por intermédio de Jesus Cristo, nós recebemos igualmente a mesma bênção e a mesma herança que foi decretada ao povo judeu, foi decretada também a nós, agora, pela fé. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, biblicamente. Isso foi decretado a mim e a você a mesma bênção. Hoje, eu e você somos abençoados por conta do sacrifício que Cristo naquela cruz fez por mim e por você. Então, o que nós precisamos entender? Que a lei judaica, a lei, os 613 mandamentos, a constituição de 613 ordens, mandamentos e ordenanças da lei, esta constituição espiritual, jurídica e moral, que foi decretada, não foi decretada ao povo gentil, foi decretada ao povo de Israel. 3 milhões de pessoas que Deus tira da terra do Egito, a princípio, essas 3 milhões de pessoas recebem um decreto, uma constituição dada por Deus, cívica, moral, espiritual, para que eles pudessem então seguir aqueles princípios. E em Cristo isso se encerra. A lei foi dada por Moisés para o povo judeu. Bispo, a lei não foi dada para nós que não somos judeus? Não. Para quem não é judeu, não foi dada a lei judaica, foi dado a graça. Nós já nascemos na dispensação da graça, a não ser que alguém aqui tenha mais de 2021 anos, se você está aqui, tem mais de 2021 anos, você então nasceu na dispensação da lei. Do contrário, se você tem menos de 2021 anos, você já nasceu na dispensação da graça de Deus, e não há a obrigatoriedade de você cumprir os princípios da lei, e nem haveria, uma vez que você e eu não somos judeus. Então, eu vou te mostrar isso biblicamente, talvez, bispo, eu nunca ouvi falar isso, bispo, eu já ouvi falar muito isso, bispo, isso eu já conheço. Você vai, hoje você já conhece, obviamente você vai dar ainda mais ênfase ao seu conhecimento, porque todo conhecimento, ou recordar o conhecimento é sempre muito importante. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de quem? Moisés. Diga, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga, para o povo judeu. É importante a gente saber isso aqui, entendeu? Para você ter uma segurança na tua vida espiritual, para quando você for falar das coisas de Deus com alguém, desculpe, falar dessa forma, para você não ficar vendido aí, não sabe nem o que fala, aí alguém fala alguma coisa, você não sabe falar. Nós temos que estar sempre prontos para falar da nossa fé. E aí, ponto e vírgula, ou seja, uma distinção aqui no texto, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Para quem? Diga, para o povo gentil. O que é o povo gentil? O não
judeu. Você sabe que lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, ele já profetizou, já havia profetizado 700 anos antes, né, que é o distanciamento entre a profecia de Isaías e o nascimento de Jesus, é um período de 700 anos de distância. E o profeta Isaías já havia profetizado que Jesus viria e traria a graça. O profeta Isaías já anunciava que nasceria o Messias e que ele viria para salvar um povo e para fazer de um povo que não era povo, para que se tornasse povo. Ai, que loucura, porque nós não éramos povo, e nós fomos enxertados, né, na oliveira, nós somos o nosso ramo, nós somos enxertados no Senhor, nós nos tornamos herdeiros, nós nos tornamos filhos por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ver isso aqui, só para você entender essa questão da profecia. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os... Quando se falava de gentil naquela época, o gentil lembra uma novela que passava antigamente, que era, eu não vou saber o nome da novela, que tinha os indianos lá, que chamava o Dalit, lembra do... Alguém Caminho das Índias, olha, tem muita gente noveleira. Eu tive uma época, gente, eu era noveleiro, gente do céu, eu tinha até comichão para assistir novela. Hoje, graças a Deus, Jesus me libertou, mas eu gostava de uma novela que era uma coisa terrível. É o que, bem? Meu Deus, Roque Santeiro, até tremo só de lembrar, Roque Santeiro, Sinhozinho Malta, é assim, não é? É mais ou menos isso. Bom, vamos sair da novela, vamos voltar para cá. Lembra que eles falavam assim, esse é o Dalit no Caminho das Índias, significa que era uma pessoa que era a escória, era alguém que não tinha aquela vertente legítima, né, do indiano, que tinha ali aquela escória, aquele alto padrão. Não, o Dalit era um imundo, ele não tinha o sangue verdadeiro. Então, ele era um imundo, considerado imundo. Nós éramos considerados imundos pelos judeus. Você lembra que quando uma mulher vai para Jesus e fala, Senhor, expulsa o demônio da minha filha, ajuda ela. Ele fala assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque o pão, o alimento é para o filho. Ela fala, não, mas os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ele fala, mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha foi curada, tua fé te salvou. Por quê? Porque a gente percebe, né, quando uma mulher vai pedir água para Jesus, e Jesus pede água para uma mulher, ela se assusta e ela fala assim, mas como o Senhor pedindo água para mim, você sendo um judeu? Porque o judeu não falava com o samaritano, não falava com quem não era judeu. Então assim, era um outro povo, era um povo que não tinha menor valor. Nós éramos esse povo. Quem não era judeu, que era o povo abençoado, descendente de Abraão, não tinha prestígio nenhum. E aí Deus usa o profeta maior, que é o profeta Isaías, para dizer assim, olha, eu vou levantar alguém que vai promulgar o direito para esse povo que hoje é a escória, que somos nós, os gentios. Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em... Essa era a nossa condição, prisioneiros, escravos, estávamos em trevas, ou seja, nós vivíamos a quem? E aí vem Jesus e faz com que o profeta profetizou, e aí a gente vê que Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que havia sido profetizado. Hebreus 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, isto aqui é a Constituição israelita, as leis, 613 mandamentos e ordenanças da Torá judaica. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia
a exercer o serviço sagrado. Isto é Paulo falando. Muitas vezes, os mesmos sacrifícios, ou seja, eles sempre, continuamente oferecem os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover os pecados. Então, para o povo judeu, para você entender, para o povo judeu, eles sempre faziam e sempre fazem sacrifícios que não podem remover o pecado, que não tira o pecado. Muito pelo contrário, apagava o pecado por um período. Por um certo período, o pecado era apagado. Período de 1 ano, que era o período em que o sumo sacerdote tinha a autorização dada por Deus para entrar no Santo dos Santos, passava o segundo véu, estava diante da Arca da Aliança e ali oferecia os seus holocaustos em favor do pecado das pessoas que lhe traziam as ofertas. Enfim, na lei, você precisa entender, no período da lei, na dispensação da lei para o judeu, o pecado não era removido. Ano após ano, ele era apagado por 1 ano, mas acumulava e a pessoa ia acumulando os seus pecados. Agora, no versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, qual foi? A sua morte. Pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, o Senhor veio e morreu numa cruz para que eu e você passássemos a ter os direitos que o povo judeu tinha, porém sem a necessidade de nós nos sacrificarmos, porque ele veio como propiciação. O que é isso? Ele veio para se oferecer como sacrifício em nosso favor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não o recebeu. Mas todos quantos os receberam, aqueles que receberam a ele, se tornaram filhos. Então, entenda uma coisa. Quando ele vem para o povo judeu não recebe Jesus. Jesus, isso é um plano de Deus, não foi, foi porque o povo não quis e aí ele quis a gente, não. Era um propósito de Deus. O próprio Deus endureceu o coração do povo de Israel para que eles não crescem nele. O próprio Jesus endureceu o coração do povo de Israel para que eles não o reconhecessem como o Messias, porque o propósito dele, na cruz do Calvário, a morrer e ressuscitar, era comigo e com você, com o povo gentil. Porque com o povo judeu ele já havia feito uma aliança por intermédio de Abraão. Ele já havia feito uma aliança de ter abençoado aquele povo. Mas comigo e com você foi através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Bispo, o irmão está querendo dizer que foi Deus que endureceu o coração do povo de Israel? Eu nunca diria uma coisa dessa, que eu não sou maluco. Quem diz é a Bíblia. E por isso que se está na Bíblia, eu creio. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Que mistério? Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Vai haver a salvação para o povo de Israel. Agora, o coração deles foi endurecido até a plenitude dos gentios, até que nós fôssemos alcançados, até que a gente volte para casa. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A graça, para você entender, conferiu a mim e a você os mesmos direitos que o povo judeu tem. Então, sabe que é um grande erro quando nós falamos assim? Deixa eu explicar uma coisa para você, vou te mostrar isso daqui a pouco na Bíblia. Quando você encontra alguém, a gente usa um termo católico, apostólico romano. Quando eu era garoto, eu encontrava às vezes meu tio no bar, bebendo ali uma pinguinha, uma cerveja, e eu passava, eu via o meu tio e eu falava assim: ô meu tio, e eu via que ele estava bebendo, mais ou menos pelo jeito que ele estava balançando. Se balançava muito, tinha tomado uma. Se balançava demais, já estava na terceira, quarta. Aí eu entrava e falava assim: benção, meu tio. E ele bêbadozinho, quer tomar um guaraná? Eu falo: quero. Ele disse: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Um guaraná para o meu sobrinho.
E nós crescemos numa família católica apostólica romana, e a grande maioria de nós, e nós habituamos a dizer assim: benção vô, benção tio, benção tia. Quem é de família até nortista vai saber melhor do que eu, né? O que nós estamos falando aqui. Eu vivi muito isso com minha família do norte. Benção tio, benção mãe, benção madrinha, benção padrinho. Sim ou não? Alguém já ouviu esse termo ou não? Então, e aí hoje, dentro da igreja evangélica, nós usamos a seguinte palavra: olha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sabia que isso é o maior termo, mais equivocado e mais errado que você pode usar? Porque Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Nós somos abençoados por Deus. O certo não é você falar quando o irmão vai embora: ô irmão, vá com Deus, Deus te abençoe. O certo é você dizer: tchau amado, abençoado e abençoada do Senhor. Porque nós temos a mesma bênção que foi decretada sobre o povo de Deus, sobre o povo judeu. Nós hoje somos este povo que tem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É que muito do que se existe hoje dentro da igreja evangélica, nós pegamos de costumes dentro da igreja católica. Haja vista que o reformador, né, nosso patriarca da reforma, Martinho Lutero, ele era um monge. Então ele sai do berço do catolicismo, e aí a reforma protestante, você vê pouco mais adiante, Calvino também fazendo a mesma coisa, embora muitos pensam que Calvino era um padre, Calvino não era padre. Então, assim, muito do que se fala, do que as pessoas interpretam hoje dentro da igreja evangélica, muito a base vem do catolicismo, e as pessoas não sabem disso. Historicamente falando, se você estudar isso, se você compreender isso, você vai perceber que muito dos costumes que hoje tem dentro da igreja protestante foi uma herança que foi trazida da igreja católica. E a gente assimilou e recebe e ninguém questiona. Mas nós precisamos entender isso, entendeu? Porque eu e você, amados, hoje, ao recebermos a graça de Deus, nós não há mais uma distinção. Não há mais. No passado a mulher não podia falar, no passado só o sacerdote que tinha autorização para entrar no lugar sagrado, só o sumo sacerdote tinha autorização para interceder diante de Deus pelo povo, fazendo sacrifício pelo pecado do povo. Hoje não há diferença nenhuma. Ou seja, Deus, através de Jesus naquela cruz, nos tornou todos nós livres e nos deu de beber um só Espírito. 1 Coríntios 13, 12. Pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, Espírito, você perceba que é com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. O Espírito, todos nós fomos batizados no Espírito, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós fomos batizados no único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Então hoje não há bênção maior para o povo de Israel e bênção menor para nós. Não há uma bênção diferenciada. Todos nós temos a mesma bênção. Diga: eu sou abençoado. Hoje não é mais o povo judeu que é apenas o povo escolhido. O povo judeu deu início no povo judeu através de Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação. Uma promessa. Abraão, diz a palavra, deixa tudo, segue. Abraão partiu sem saber para onde ia, e ele se torna o pai da fé. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele acreditou na promessa, ele acreditou no que Deus havia lhe falado. Então, e o que acontece? O apóstolo Paulo foi o homem que era um judeu. A Bíblia fala que Paulo é conhecido inicialmente como Saulo de Tarso, né? A cidade que ele morava. Há quem diga, historicamente falando, que Saulo tinha origem grega por conta do seu pai. O pai dele era grego e romano, então ele tinha cidadania romana por conta do seu pai. Ele tinha a sua natureza judaica por conta da sua mãe. Enfim, alguns historiadores falam isso. A verdade é que Paulo, ou Saulo de Tarso, foi um dos maiores doutores naquela época em razão de conhecimento da lei, ou seja, da Constituição judaica, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, 613 ordens, mandamentos dentro dessa Constituição judaica. Ok,
Por que eu estou dizendo isso? Paulo foi criado aos pés do doutor Gamaliel. Gamaliel era a maior autoridade da lei. Se alguém quisesse, era como saber sobre a Constituição, você consultar a pessoa que mais conhecesse tudo da lei, era doutor Gamaliel, foi o maior mestre da lei. Paulo foi criado, foi discípulo dele, foi entregue ali pequenininho, e Paulo foi aprendendo e crescendo com ele. A maior autoridade da lei, Deus, pega Paulo, que perseguia os cristãos, matava o povo cristão que não acreditava em Jesus, que negava Jesus, que perseguia o povo de Deus. Deus pega Paulo, a caminho de Damasco, derruba ele de um cavalo, começa a trabalhar na vida dele, e aí ele revela para Paulo quem é Jesus, porque Jesus ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem é você? Ele diz: sou Jesus a quem você persegue. E Paulo entende que ele estava no caminho errado. A palavra de Deus diz, não estou com os textos aqui, mas posso depois trazer para você, que Paulo foi elevado ao terceiro céu. Ele diz assim: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. O que eu sei é que eu vi coisas inefáveis que não me é lícito contar. Foi-me posto um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, para eu entender que eu sou humano, porque aonde eu estive é algo que assim, eu não tenho autorização e poder para contar. Então Paulo foi levado, diz a palavra, ao terceiro céu. Ele esteve diante do Senhor. E foi revelado para Paulo que Paulo seria a partir de então um mensageiro, não mais da lei, mas o mensageiro da graça, para que as pessoas entendessem, para que o povo judeu soubesse e para que o povo gentil soubesse que Jesus havia morrido por aquele povo e que a vida deles a partir daquele momento seria seguir a Jesus, mas não o Jesus da Via Crucis. Bispo, o que é o Jesus da Via Crucis? Aquele que sofreu, aquele que teve uma coroa de espinho, aquele que foi maltratado, aquele que foi humilhado. Não é esse. A Bíblia diz: se a Cristo conhecíamos segundo a carne, ou nos dias da carne, já agora, não conhecemos mais, porque Cristo não está mais assim. Quando você vai numa igreja católica, apostólica romana, e você vê Jesus numa cruz, Jesus não está numa cruz. Quando você entra numa igreja católica, apostólica romana, e ali um caixão, e a imagem de Cristo ali todo ensanguentado, ele não está nesse lugar, ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus, na máxima autoridade, no máximo poder. O nosso Redentor não está morto, o nosso Redentor está vivo, e é esse que habita em nós agora através do seu Espírito, ok? Então, bispo, como assim Paulo foi chamado? Gálatas 1,15, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo fala: olha, Deus já havia me separado para isso antes de eu nascer. Hoje eu entendo, e assim, quando Ele me chamou para pregar essa palavra para o povo gentil, eu não consultei carne e sangue, eu fui porque eu entendia que essa era a vontade de Deus. Então, bispo, quais são os benefícios então? Que eu preciso falar agora para você quais são os benefícios. Primeiro benefício, a salvação. A salvação para o povo judeu, né, a eleição para o povo judeu foi uma determinação de Deus através de Abraão. Mas em Moisés, ele disse que aquele povo teria que cumprir todo o pacto da lei, e a gente sabe que nenhum judeu foi capaz de cumprir. Para nós, a nossa salvação não tem nada a ver com lei. Você não é judeu. A sua salvação é por graça e não é por obras e não é por sacrifício. Então, bispo, como é que um indivíduo, um homem ou uma mulher se torna salvo? Quando é que alguém verdadeiramente pode dizer assim: eu entreguei a minha vida e hoje eu sou um filho de Deus? Há uma grande confusão dentro da igreja evangélica, eu preciso te mostrar isso biblicamente para você entender. Como que a salvação acontece? A Bíblia fala assim, é simples, não há nada de sobrenatural. A Bíblia diz o seguinte, que no momento em que você crê com o seu e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor,
você será salvo. Espera aí. Como que a salvação acontece? Quando você entrega a sua... Não é aceitar porque ele não é mercadoria. É quando você o reconhece. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso como Senhor. Eu entrego a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Nesse momento, você é selado com o Espírito Santo da promessa. É isso que você precisa entender. Mas não tem... Não, é o que a Bíblia fala. É que a gente tenta dificultar aquilo que Jesus deixou tão simplificado através da sua palavra. Quem crer com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, essa pessoa automaticamente é salvo. Bispo, se nós pegarmos, por exemplo, o ladrão da cruz do Calvário, o que aconteceu com o ladrão da cruz do Calvário? Ele está um bandido do lado direito, outro bandido do lado esquerdo, e um diz assim, bonitão, você que está aí no meio aí, você não é um filho de Deus? Então tira nós daqui, companheiro. O outro diz assim, meu amigo, você não ao menos teme a Deus? Ele reconheceu que Jesus era Deus. Estando em semelhante sentença, ele se vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim, quando ele diz o quê? Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. O que Jesus fala para ele? Cara, não vai dar. Foi isso? Ele diz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Então, a obra de Deus não é o que se vende por aí. Não é essa dificuldade que as pessoas querem, ou a dificuldade que as pessoas querem trazer. O que eu quero que você saiba, que esta grande obra de Jesus na minha e na sua vida, não depende de mim, não depende de você. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E a fé, não vem de vós, é dom. Quem é que dá a fé para nós crermos? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra. A Bíblia diz, as minhas ovelhas, não os meus lobos, não os lobos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor. Nós reconhecemos a voz do pastor. Amados, nós precisamos entender isso, que a graça é o cáris, é o favor imerecido. Tudo se deu na minha e na sua vida por conta de Jesus. Não, amado, não foi Moisés que nos salvou. Não foi nenhum profeta que nos salvou. Não foi nenhuma lei mosaica que salvou a mim e a você. Não foi nenhuma lei mosaica que livrou eu e você da escravidão do pecado. Não foi nenhuma lei mosaica que tirou o pecado do mundo. Não foi nenhuma lei mosaica que nos reconciliou com Deus. Quem nos reconciliou com Deus foi Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário morreu por mim e por você. Quando Ele derramou cada gota de sangue, ali Ele te redimiu, Ele te perdoou, Ele te regenerou, Ele te salvou, Ele fez um plano perfeito para a sua vida em que Ele foi o pagamento. Nós tínhamos uma dívida por conta de Adão e Eva. E esta dívida não foi paga pela lei mosaica. Esta dívida foi paga quando Jesus, na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você. Está dando para você entender? Olha Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Ou seja, se a lei que tornou você salvo, que te tornou um herdeiro, vamos anular a fé. Então anula a fé. É o que a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou inventando não. Ou seja, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência,
não somente ao que está no regime da lei, o judeu, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. A lei ela era maldita. Bispo, como assim a lei era maldita? Porque a lei trazia condenação. Se alguém não cumprisse um princípio da lei, havia uma penitência, havia um peso, havia algo que seria sancionado sobre a vida daquelas pessoas. Eu tenho falado bastante aqui, né? Tenho repetido, que é um dos... Eu poderia usar aqui milhares, mas estou dizendo o que é mais conhecido, que era aquela questão de alguém era surpreendido em adultério, adulterou, então a lei manda matar, né? A lei mandava que você matasse. A lei era olho por olho, dente por dente. Então, a lei era maldição. E o que a gente precisa entender? Que hoje nós não vivemos mais debaixo de maldição. Nós não vivemos mais debaixo de condenação, porque a lei trazia maldição e condenação para quem não cumprisse os rituais da lei. Por isso a gente vê muitas igrejas, sabe, colocando culpa, Deus vai pesar a mão, porque a pessoa tem aquela visão cristão-judaica, aquela visão judaica, sabe? Amados, nós não temos nada a ver com judaísmo, nós não temos nada a ver com o judaísmo, nós somos gentios predestinados, nós somos o povo que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, e que através do sangue de Jesus vertido naquela cruz, por mim e por você, que nos salvou. Então, bispo, o que significa isso? Antes, nós então tínhamos uma maldição sobre nós, e Cristo nos resgatou desta maldição. Que maldição? A lei. Ah, bispo, isso aí é um absurdo isso aí. Aí você está ficando maluco. Eu? Eu não. Se alguém está maluco, não sou eu, é o apóstolo Paulo, porque lá em Gálatas 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição. Quem resgatou? Cristo. Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em... A lei dizia que quem fosse pendurado no madeiro, numa cruz, era maldito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, catolicismo dentro da igreja evangélica. Cruz é símbolo de cristianismo? É? Aonde? Aonde que cruz é Cristo? Amados, cruz é símbolo de maldição. Cruz é símbolo de maldição. As mortes mais malditas que haviam naquela época, a pessoa que tinha a pior condenação, não era ser decapitado, era ser pendurado numa cruz. Você imagina um indivíduo pendurado numa cruz? Você não sabe a dor que é, o sofrimento que era ser pendurado, era a pior morte que havia naquela época. Existia naquela época morte por decapitação, morte por estrangulamento, você era colocado numa forca, morria, e a morte de cruz, que era a pior morte que existia. Cristo passou pela pior morte, morreu numa cruz. E aí as pessoas hoje pegam uma cruz e põem na frente de uma igreja, como símbolo de cristianismo. Cruz é símbolo de maldição, não é de bênção. O nosso Redentor não está pendurado no madeiro. Você imagina se fosse nos dias de hoje, se Cristo estivesse num país islâmico, como que o islamismo hoje dá fim a uma pessoa? Por metralhadora, põe lá um paredão e fuzilamento. Será que as pessoas pendurariam um fuzil dentro da igreja? Como símbolo, o nosso Redentor morreu com um fuzil. Hoje a gente vê símbolos judaizantes dentro da igreja evangélica. A estrela de Davi, dentro da igreja evangélica. Castiçal, dentro da igreja evangélica. São símbolos judaizantes, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Nós não temos nenhum tipo de amuleto, nós não temos nenhum tipo de simbologia. A nossa relação com Deus é através da fé. Nós cremos no invisível, no imortal, nós cremos naquele que é real, mas nós não vemos. No novo pacto, na nova aliança, não tem nada palpável para você pegar, é por fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, disse Jesus, e creram. No novo pacto, na nova aliança, não é a água,
ungida, porque água ungida é água benta da igreja católica, não é o azeite, porque azeite, não sei nem onde é que inventaram isso, e assim, e as pessoas vão trazendo as coisas para dentro da igreja evangélica para vender. Assim como você vai na Aparecida do Norte, e tem fitinha para você comprar, e tem tudo quanto é coisa, artifício para você comprar. Hoje a igreja evangélica se tornou isso. Se alguém quer uma bênção, está com um problema, não, dá um dinheiro na igreja que Deus vai te abençoar e você vai ficar curado. Mentira! O nome disso é roubo. Não, vem cá que você vai receber uma rosa ungida e você vai pôr dentro da gaveta um sabonete ungido. Isso é mentira. Isso veio do catolicismo, de qualquer outro lugar. Não tem nenhum respaldo bíblico. Mas as pessoas pegam esses amuletos todos, trazem para dentro da igreja evangélica, dão uma roupagem, falam qualquer bobagem e o povo de Deus aceita. Porque o povo evangélico, me perdoa, pelo amor de Deus, vai sair correndo da igreja que eu vou correr atrás de você. O povo evangélico é o povo que aceita qualquer coisa. Porque tem amado, não, porque respeita o homem de Deus, respeita a Bíblia. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não há maior autoridade nesta terra do que a palavra de Deus. Não há, amados, não há. Não há nenhuma autoridade maior do que a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda que venha um anjo vindo do céu, que vos pregue outro evangelho, além do que eu vos tenho ensinado, seja ele maldito, anátema. A verdade está aqui. Agora as pessoas distorcem a Bíblia, distorcem a palavra. Aí você vê dentro de um culto, o culto é culto, vamos prestar o nosso culto racional. A Bíblia fala que o culto é racional. Aí você vê um culto irracional, em que as pessoas não pensam qualquer coisa, e surge um e fala uma bobagem, outro acredita e outro fala, é profetada para todo lado. Amados, olha, com todo respeito, 90% dessas, não vou chamar de profecia, que eu não posso, essas profetadas que está dentro da igreja, 90 não, 100% dessas profetadas, isso é coisa da carne, coisa de gente doido, maluco, que não tem zelo de Deus. Porque o profeta que presume falar em nome de Deus, sem ser Deus a ter dito, que ele morra. Isso não é brincadeira. A obra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Estamos falando de salvação, de vida eterna, de transformação, de mudança de vida, mudança de caráter. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe, não há sentido uma igreja evangélica com uma cruz. Nosso Deus, nosso Redentor não está no madeiro, Ele não está numa cruz, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele ressuscitou. Cruz não é símbolo de cristianismo, igreja. Cruz é símbolo de maldição. Não sei o que estou dizendo, não. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, uma cruz. Mas por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão, sabe a bênção de Abraão para o povo judeu? Sai da tua parentela, vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, você vai ser uma nação bendita na terra, poderosa, eu vou ser com você. Sabe, tudo aquilo que foi dado para o povo judeu. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. De que forma? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos não é por lei, não é por obra, não é por nada, é por fé. A nossa relação com Deus hoje é por fé. Pela fé, nós recebemos o Espírito prometido. A bênção destinada ao povo judeu foi destinada a nós. E lá em Efésios 1:3, nos diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, diga, eu sou abençoado por Deus. Diga, eu sou uma pessoa com a bênção de Deus. Mas nunca mais diga que você não tem sorte, que você é azarado. Você tem que dizer, eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Sabe qual a diferença de um judeu para um gentil? Que o judeu ele nasce e ele aprende desde pequenininho, o pai fala, você é a nação que Deus amou, você é um filho de Deus, você tem a bênção de Deus, onde você pisar a planta do teu pé, prospera, aonde você chegar Deus abre porta, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel é com você. Qual a diferença do povo evangélico?
que nós nascemos num país cristão, católico, em que a gente já nasce num lar em que o pai, essa criança maldita, essa desgraça na minha vida, isso é um estorvo. E a gente cresce achando que a gente não tem valor. Eu estou aqui para te dizer uma coisa, você tem a bênção de Deus na tua vida. Eu não sei o que você ouviu até aqui, eu não sei o que te contaram, eu não sei o que falaram a teu respeito, eu não sei quantas agruras você sofreu na vida, mas uma coisa eu posso dizer, que você, se você não sabia, saiba, você é abençoado e abençoada pelo Senhor, e ninguém nesta terra pode invalidar a bênção de Deus sobre você. Ninguém pode invalidar a bênção de Deus sobre a sua vida. Não tem quem possa. Mas não tem quem possa. Não dá para tirar a bênção de quem Deus abençoou. Não dá para tirar a bênção de você. Se você quiser tirar a bênção de você, você não consegue. Porque você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Começa a entender isso na sua vida. Começa a entender que você tem a bênção de Deus sobre você. Começa a entender que você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, através de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós somos justificados, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, igualmente, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bispo, como que eu vivo agora? E não é por sacrifício, não é pagando preço, não. Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus, ou seja, aquilo que é justo, aquilo que é poder de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado, eu e você, que somos abençoados, viverá por fé. Amado, viver por fé não é viver de amuleto. Não, vou pegar esse copo d'água aqui, eu vou orar, eu vou pegar o óleo ungido, eu vou pegar a rosa, eu vou pegar isso. Amado, não é palpável. A fé não é palpável. Fé é como a própria palavra diz. Sabe o que é fé? Bispo, a Bíblia tem uma definição do que é fé, para a gente não mais ficar pegando amuleto, essas coisas todas que vendem dentro da igreja evangélica em nome de Deus, é corrente para cá, é corrente para lá, é para que você quer alcançar a sua vitória, faz isso, faz aquilo. A Bíblia fala de alguma coisa que define a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o sacrifício em que você paga o preço e que você... Hã? Como não? Não? Agora eu preciso ler aqui direitinho. Ora, a fé é algo que você coloca em um objeto como um copo d'água e que... Não. O que é a fé? A fé é a certeza. Que certeza? É a certeza de coisas que se esperam. É a convicção, estou convicto de fatos que se não... Deixa eu te fazer uma pergunta. Água é transparente? É? Mas dá para ver? Dá para ver a água? Dá até para sentir. Delícia. Essa aqui é Biofonte. Bonafonte. Bonafonte. Essa aqui é Biofonte, do filtro ali da igreja. A fé é a certeza, é a convicção de fatos que se não, vem. Eu não vejo, eu creio na palavra, eu creio no que está escrito, eu creio na Bíblia, eu creio no que a palavra de Deus diz. Porque a fé, ela não é ativada e não pode ser ativada, porque hoje eu vejo dentro da igreja evangélica assim, como que eu ativo a fé? Irmão, vou ativar a tua fé. Irmão, você vai vir domingo no culto. Nós vamos no culto fazer um momento muito especial em que eu vou orar por um lencinho. Você não precisa dar nada, porque é de graça, você vai dar apenas uma oferta. Quem pode, Deus abençoa, de R$1.000. Quem não pode, dá de 500. Mas Deus sabe se você pode ou não pode. Mas o fato é que você vai levar um lencinho abençoado. Estou ativando a sua fé através de uma mentira. Estou ativando a sua fé através de algo que eu estou inventando. Isso não existe.
A fé, ela não é ativada por nada, que eu posso levar, vou levar uma rosa ungida, eu vou levar um negócio para passar no meu marido, um óleo. A fé não pode ser ativada por isso. Quem usa esse artifício é a magia negra, o candomblé, o espiritismo, é qualquer coisa, menos quem vive por fé. Bispo, como a fé é ativada? A fé não é ativada por artifícios? Não, em absoluto. A Bíblia diz em Romanos 10:17, e assim, a fé vem pela pregação. Pregação do azeite ungido, do dar dinheiro aqui que você vai receber a bênção, é isso? Não, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que ativa a tua fé é a palavra. Você pode entrar aqui derrubado, caído, sem esperança, mas quando nós abrirmos a palavra e eu ler para você, olha, está escrito no Salmos 23:1, que o Senhor é o teu pastor e nada te falta. Isso tem que ativar a tua fé. Quando eu abri a Bíblia, abri Isaías e dizer, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que fazem guerra contra ti. Serão reduzidos a nada, coisa de nenhum. Isso tem que ativar a tua fé. A palavra de Deus é que faz a nossa fé ser ativada. Você está entendendo? Então, como é que eu vou me mover? Como é que eu vou exercitar a minha fé? Pela minha confissão. Bispo, como que alguém exercita a fé? A confissão, a tua boca, a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. No novo pacto, na nova aliança, a graça de Deus, não é um pacto de sacrifício, não é um pacto de coisas materiais, é um pacto de boca, de confissão. Jesus disse, em meu nome, em meu nome, em meu nome. O novo pacto, a nova aliança, é a tua arma, é a tua trombeta, é a tua boca. A Bíblia diz, se a trombeta, boca, der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então tudo hoje é ativado através da tua boca, daquilo que você fala, a morte e a vida. Bispo, isso está na Bíblia, 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo Espírito, qual que é o Espírito da fé? Tendo o mesmo Espírito da fé, qual é o Espírito da fé? Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. É falado. Hoje, a minha relação com o mundo espiritual é aqui, através da minha boca. Por isso que eu vou te falar uma coisa. Toma cuidado com cada palavra que sai da tua boca, porque você pode matar os teus sonhos, como você pode trazer vida para os seus sonhos. Você pode trazer esperança para a tua vida, como você pode trazer desesperança. Você pode construir uma vida maravilhosa através da tua confissão, você pode destruir a sua vida com a sua confissão. Quando você começa a falar palavras de derrota, eu não valho nada, minha família é uma desgraça, minha família já acabou, minha família já está destruída, você está decretando a morte da tua família. Você quer falar alguma coisa para a sua família? Fala o que está em Isaías 61:9. Lá em Isaías 61:9 diz que a tua família seria reconhecida como família bendita do Senhor. Você vai dizer, minha família é abençoada, minha família é bendita, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a bênção de Deus está no meu lar, a bênção de Deus está na minha casa. Está fazendo um negócio? Estou em oração, não sei se vai dar certo. Não vai dar certo. Se já começou assim, não dá certo, porque a fé é a certeza. Estou orando, creio que Deus vai, essa porta já se abriu, eu creio que Deus já me deu a vitória, eu estou acreditando, sabe que grandes bênçãos já estão a caminho. Isso não é jogar palavras ao vento, há poder nas suas palavras. Lembra quando Jesus é inquirido por um soldado, um centurião, era um homem responsável por mais 100 soldados, um centurião, ele cuidava de 100 soldados, ele vai inquirir Jesus, fala, olha, tem um soldado meu, não está bem, eu vou lá. Jesus fala, eu vou lá. Diz, não, Senhor, o Senhor tem autoridade, manda uma palavra, ele vai ser curado. Jesus vai, ele já está curado. Uma palavra. Há poder na tua palavra, amado, há poder na tua boca. Às vezes a pessoa acha, né, que há poder num óleo, numa água, e ela não acredita que há poder quando ela fala em nome de Jesus. Na boca de quem não é filho, não tem poder nenhum, sabia? Está falando em vão. Mas na tua boca, o nome de Jesus tem poder. Na tua boca o nome de Jesus tem poder. Vocês lembram quando foram querer expulsar os demônios em nome de Jesus?
Teve um indivíduo que levou uma surra, apanhou, o demônio arrancou a roupa dele e disse: o Jesus de Paulo, em nome do Jesus de Paulo eu te excomungo. O demônio falou: você? Paulo eu conheço, Silas eu sei quem é, mas você vai levar uma surra. Entre outras palavras, estou aqui simplificando. Porque na tua boca o nome de Jesus tem muito poder. Você sabia disso? Sabia disso? Diga: tem poder no nome de Jesus. Tem poder no nome de Jesus, amados. Louvado seja. Olha, meu tempo acabou, eu tinha tanto para te falar, mas com palavras depois vou dizer como é grande o amor de Jesus por você. Deixa eu... já estourei o tempo. Deixa eu ver se eu acho mais uns 3, 4 versículos aqui, só para você entender. Isso é muita coisa, é muita coisa. Eu vou encerrar por aqui, vou dizer para você uma coisa. Jesus te ama com amor incondicional. Às vezes nós, durante muitos anos, a gente percebe que as pessoas são muito enganadas dentro da igreja evangélica. Vou falar uma coisa assim, só para encerrar, me permita-me investir 5 minutos no que eu preciso te dizer. Todos nós viemos, a grande base da igreja evangélica, a grande maioria, salvo alguns privilegiados, mas a grande maioria, nós viemos de um berço católico. E o católico, geralmente não praticante. Porque eu brinco, mas é verdade, a minha mãe era católica, apostólica, romana, espírita, com centro em casa, que recebia guia e etc. E tal. Mas minha mãe era uma católica, apostólica, romana, que ela não sabia nem o que era, mas ela falava que era. Porque a gente logo quando nasce, isso é uma grande sacada da igreja católica, apostólica, romana, quando nasce a criança, o que ela fala? Que a criança é pagã. Se a criança morrer pagã, vai para onde? Para onde? Para o inferno. Aí o que você tem que fazer? Arruma 2 padrinhos, paga uma taxa na igreja e batiza. A igreja recebe a taxa e já logo destina, que o seu filho é católico. Seu filho vai crescer, nunca entrou numa igreja católica, mas se ele estiver na escola e alguém falar: qual que é a sua religião? Sou católico. E a pessoa fala: eu sou crente, eu não gosto de crente porque eu sou católico. Mas não sabe nem o que é o católico. E aí ele passa em frente a uma igreja evangélica, ele vê escrito igreja, ele faz o sinal da cruz. Porque ele não sabe distinguir. Ele passa em frente ao cemitério, é cemitério, morte e vida. Eu faço o nome da cruz. Ave Maria. E aí a gente cresceu num ambiente assim. E aí a gente cresceu num ambiente católico, onde a gente aprende que você tem que ter uma imagenzinha, você tem que ter uma foto do Papa, não desse Papa, do Francisco, mas lembra, todo mundo antigamente tinha uma foto do Papa João Paulo II, era o Carol alguma coisa, o João Paulo II, tinha uma foto do João Paulo II na casa, uma fotinho dele na carteira, a pessoa, todo bom católico mesmo, tinha um patuazinho na carteira, um trevinho de 4 folhas, todo bom católico, tinha ali uma fitinha vermelha, um negocinho para parar o soluço, todo bom católico, não passava embaixo de escada, a gente tinha um monte de amuleto. E a gente se converte, vem para a igreja evangélica e agora fala que é por fé. Aí você fala: esse negócio está muito vazio. Você ia para um culto numa igreja como a Aparecida, na Basílica da Aparecida, você sai com uma vela de 7º dia, você sai com um monte de coisa e você leva tudo aquilo, sabe? Você põe uma fitinha que ela perde a cor, mas ela fica no teu braço, você não pode cortar, senão é maldição, até ela arrebentar sozinha. E você põe uma fitinha. Então você se relaciona com aquela fitinha. Alguns se relacionavam com uma guia no pescoço, alguns com um crucifixo, e a pessoa se realiza na sua fé através de todos esses artifícios. Aí você vem para a igreja evangélica e não tem nada disso. E aí os adeptos começam a sentir assim: nossa, falta alguma coisa. Aí a igreja evangélica começa a criar uma rosinha para você levar para casa, uma toalhinha ungida no final do culto, que mal tem. E aí vai deixa eu te falar, isso não é lei mosaica, tá bom? Isso é doutrina de homens, artimanhas que induzem ao erro. Estava com um versículo aqui,
É que é muita coisa, eu não vou passar, mas eu posso falar no próximo culto. E aí vão colocando, induzindo as pessoas aqui. Como lá era assim, você fala, não, é verdade. Porque quando eu era do catolicismo, não, é verdade. Eu tinha um guiazinho, eu tinha um santinho, não, é verdade. Então, o copinho com água, não, isso desde que eu era menino, minha avó põe em cima do rádio e o padre orava e a gente bebia. Não, agora na igreja evangélica também, agora é o pastor que ora. Pastor, ora pela minha... Aí você vê um pastor com um galão de água subindo um monte, que ele vai levar a água no monte para ungir a água, para trazer a água no culto, para pôr num copinho, para você levar para casa. E eu fico pensando, onde que isso está na Bíblia? Quem é que subiu com garrafa de água no monte para ungir água, para dar água para o povo? Será que as pessoas não enxergam isso? Sincretismo religioso, as pessoas não enxergam isso? Isso não tem nada a ver com... Aonde na Bíblia falou que alguém levou um negócio e ungiu e não sei o que, e trouxe para... Não existe isso. E ainda que se tivesse existido, era para o povo judeu na lei, e nós não temos nada a ver com isso. O que eu queria dizer para vocês, amados, é que nós não somos mais católicos apostólicos romanos. Nós somos cristãos, protestantes, protestare. Aqueles que justamente com Lutero protestaram contra tudo aquilo que a Igreja Católica fazia, que é exatamente o que hoje está dentro da Igreja Evangélica. Hoje nós estamos vivendo a última reforma. Eu queria encerrar te dizendo que a última reforma, ela não é mais na Igreja Católica. A última reforma vai ser dentro da Igreja Evangélica. Porque hoje grande parte da igreja evangélica, eu falo isso com responsabilidade, não falo mal de igreja nenhuma, você nunca vai me ver falando mal de igreja nenhuma, mas o que se vê hoje dentro da igreja evangélica, é o que existia muitos anos atrás dentro da igreja católica. Aquilo que muitos cristãos enfrentaram, deram a vida, brigaram, disseram que era errado, hoje está dentro da igreja evangélica. É triste você ver hoje dentro da igreja evangélica, vendendo um terreno no céu, tirando dinheiro das pessoas em troco de dizer que ela vai receber a cura do marido. Conheci uma família que uma senhora estava com câncer terminal, e ela ouviu um senhor desse na televisão dizendo, olha, se você vier aqui na minha igreja tal, você vai ser curado de câncer, e não sei o que lá. Essa senhora entrou num carro, quase morrendo, finalizando a vida, um câncer, pôs num carro, seguiram para São Paulo, chegaram perto dessa igreja, havia uma fila de carro, acho que daqui em Praia Grande, ela naquela fila, quase morrendo. Aí chegou uma hora que os carros não chegaram, o pessoal vinha dizendo, olha, não vou falar o nome aqui por respeito, fulano já está lá, daqui a pouco ele começa, mas como tem muita gente, vai dando aqui, a senhora trouxe o envelope. E o marido olhou para ela e disse, dá o envelope. E o marido pegou o envelope com uma oferta de 1.000, 3.000 reais e deu. E quando o marido entregou a oferta, isso é uma pessoa da família que me falou, que ela disse assim, agora eu vou ser curada do câncer. Porque o homem havia dito na televisão que se ela desse o dinheiro, ia ser curada do câncer, ia ganhar uma toalhinha, ia levar para casa e o câncer ia embora. E ficou ali na Dutra, em Guarulhos, parado até conseguir chegar, e não conseguiu entrar, mas deu o dinheiro, voltou para casa acreditando, dias depois faleceu. Você veja o que as pessoas fazem em nome da fé, não há mais, sabe, amados, nenhum pingo de zelo pelas coisas de Deus, por parte de algumas, não são todos, mas por parte de algumas pessoas. Algumas sem conhecimento, tudo bem, pessoa... muitos líderes que a gente tem hoje no nosso país, amados, a grande maioria das igrejas, elas são dissidentes de uma outra igreja, ou seja, um líder, ele está na igreja, ele é um diácono, ele é um presbítero, ou ele é um irmão, um obreiro, e aí ele tem um desentendimento com o pastor, aí ele vai embora, chateado, porque não teve oportunidade na igreja, ninguém deu oportunidade, ele vai embora, aí ele chega no lugar, alguém fala para ele assim, irmão, você é um pastor, você é um pastor, Deus está revelando que você tem um chamado de pastor, profetada.
Aí essa pessoa já estava no coração um desejo, sente isso, vai para uma igreja, chega lá, alguém fala: olha, estava em tal lugar, não tive oportunidade. Não, mas você é um homem de Deus. Põe a mão na cabeça, unge pastor, ele sai dali, aluga uma salinha, nada contra. Nós começamos com uma portinha pequena, a pessoa vai para uma portinha, abre, se intitula que é pastor, só que aí ele começa a pregar, e ele não tem conhecimento nem do que está falando. Aí ele vê alguém fazendo uma campanha lá, ele acha aquilo bonito, ele faz uma campanha também, não sabe nem o que está fazendo. E hoje no Brasil é isso, as igrejas são assim. A maioria das igrejas começaram de uma briga de alguém com a liderança, que saiu e abriu a sua própria igreja, e daquela igreja sai outro que abre outra igreja. Como um negócio que começa com uma briga, vai dar certo. Que começa errado, vai dar certo. Mas não tem como dar certo. Vocês entendem o que eu estou falando? Deus não está nisso. Não tem a bênção de Deus. A palavra apostólica, que é enviado, né? O ministério apostólico é o ministério enviado. Sabe no original grego, o oposto de apostólico? Ministério vagabundo. O original grego fala isso. E você vê, as pessoas estão no meio disso. E aí vai alguém lá com um problema e vai repartir com uma pessoa que não sabe nem como vai resolver. Nós falávamos aqui domingo, no gabinete, muitas coisas chega para um líder, não é espiritual, mas ele fala que é. Ele nem sabe. Mas a pessoa está com um problema emocional. Óbvio, nós vamos orar, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no agir de Deus, mas tem pessoas que vão precisar passar por um tratamento. Vão precisar passar por um tratamento. Mas o pastor fala: é o demônio, é o capeta, é o diabo. E aí a gente vê a obra de Deus, as famílias, tudo destruído, e você vê cada vez mais a obra de Deus se afundando. Me perdoem, né? Passei do horário, mas eu precisava falar isso com vocês. Entendam em nome de Jesus. A bênção de Deus está na sua vida, a graça de Deus te basta. Você tem a graça, você tem a verdade, você tem o Espírito Santo que vai te guiar, que vai te mostrar. Entendeu? Não se deixe enganar. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Sabe o que essa palavra muda em você? Ela muda o seu relacionamento com Deus. Você nunca mais vai ser enganado. Ninguém nunca mais vai te enganar. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Assim diz a tua palavra em 1 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que através deste conhecimento possamos ter mais segurança, ainda mais segurança na nossa vida contigo. E que possamos sair daqui hoje para ativar, Pai, a nossa fé através da palavra e confessar a palavra, confessar através da nossa boca aquilo que nós cremos, e nós sabemos que os milagres acontecerão. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado pela missão apostólica da graça de Deus, obrigado pela tua palavra que é viva, que a mesma ontem, hoje o será para sempre. E eu declaro que a tua graça e paz nos conduzirá por mais uma semana vitoriosíssima em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, amados, vá feliz, me perdoe, passei